1h20 agora, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, eu sou Tabata Porte, chego agora ao vivo no último sábado do ano com muita informação para você. E olha, nós estamos na contagem regressiva para o ano novo, alta temporada, período em que muitas pessoas saem de férias e aproveitam a estação mais quente do ano. E o nosso jornal de hoje é dedicado a isso, aos cuidados que nós precisamos ter no verão. Fique com a gente, o jornal deste sábado está começando. E olha, você sabia que nessa época de verão e as festas de fim de ano aumentam os casos de intoxicação alimentar? Segundo dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças de transmissão hídrica e alimentar causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados afetam cerca de 600 milhões de pessoas no mundo, isso todos os anos. E eu não estou falando somente de mal-estar ou daqueles sintomas mais conhecidos como diarreia, vômito, enjoo. Gente, é tão sério que a cada ano no mundo, 420 mil pessoas morrem por intoxicação alimentar. No Brasil, entre os anos de 2007 e 2020, foram registrados, em média, 662 surtos anuais, com mais de 150 mil pessoas afetadas e 152 mortes. E olha, pelo menos 57 pessoas tiveram sintomas de intoxicação alimentar depois de comerem uma torta fria de frango durante a ceia de Natal. Isso aconteceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Vigilância em Saúde do município está investigando a possibilidade de um surto. Vamos ver. A torta produzida e comercializada pela Círculos Lanches, localizada na área central de Pelotas, está no centro das investigações. Agentes da vigilância realizaram uma inspeção no estabelecimento, recolhendo alimentos como maionese, palmito e azeitonas. Amostras biológicas das pessoas afetadas e dos alimentos suspeitos foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E os resultados, que devem indicar o agente causador, vai sair nos próximos dias. Em comunicado nas redes sociais, a Círculos Lanches afirmou que recebeu a notícia com preocupação e que está colaborando com as autoridades e conduzindo testes internos para esclarecer os fatos. O episódio reforça a necessidade de rigor na manipulação e armazenamento de alimentos, especialmente em períodos de grande demanda, como as festas de fim de ano. Os casos envolvem sintomas como febre, náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais, sendo que mais de 20 pessoas precisaram de atendimento médico. Olha, muito sério isso, viu? E muita gente já foi viajar. Logo mais a gente vai ver um movimento nas estradas. Fique com a gente. É claro que a maioria vai para o litoral para assistir a queima de fogos nas praias. Só que, de modo geral, segundo o Ministério do Turismo, 59 milhões de brasileiros vão viajar no verão de 2025, sendo que 97% optou por destinos nacionais. E as praias, é claro, são os destinos favoritos. Mais da metade dos brasileiros, 54%, escolheram o litoral para passar as férias, gente. E aí que entram alguns cuidados necessários. Você sabia que a principal causa do aumento de intoxicação alimentar são altas temperaturas? Pois é, a estação pode comprometer a conservação de alimentos e favorecer ainda a proliferação de alguns micro-organismos que são muito perigosos à saúde. Entre eles, bactérias muito conhecidas, são mais famosas, né? Salmonella, estafilococcus também e vírus, rotavírus. Eu chamo então para essa conversa, para a gente entender melhor, a nutricionista Vivian Borges. Boa tarde, Vivian, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Vivian, olha só, segundo a OMS, cerca de 600 milhões de pessoas no mundo, quase uma em cada 10 adoecem todos os anos por causa de alimentos contaminados, né? Como eu disse agora há pouco, cerca de 420 mil pessoas morrem, com maior prevalência em crianças menores de 5 anos. Então, é muito sério, né? Quando a gente fala de alimento, de comer um alimento, principalmente sobras
né? A gente está nesse período de festas, aquela ceia farta, né? De Natal, de Ano Novo, sobra muita comida e aí a gente não sabe muitas vezes como armazenar de forma correta. Então, a intoxicação alimentar é algo muito sério, né? Sim, é verdade. Como aconteceu, né, como foi relatado na reportagem em Pelotas, que aconteceu com a família e outras pessoas que acabaram, né, passando mal em virtude do alimento, né, em si. E olha, passou a ceia de Natal, Vivian, muita gente comeu por dias, né? A comida que sobrou para não jogar fora, como eu bem disse. Só que agora está chegando o Ano Novo e aí vem mais o quê? Mais aquela ceia farta também para reunir a família, os amigos. Como que a gente deve armazenar as sobras, então, das refeições? Pode congelar o que foi preparado ou guarda na geladeira? Qual seria o ideal? O tipo de pote também, guarda na panela, pote de vidro ou de plástico? Explica pra gente, Vivian, por favor. Tá, o ideal sempre é armazenar no freezer, tá? Porque ela tem uma temperatura mais baixa e daí evita a proliferação de bactérias. Porque às vezes, né, a gente está no local de praia, aquele calor, às vezes a geladeira de abrir e fechar o tempo todo, ele pode impedir que aquele alimento atinja a temperatura ideal. Quais potes seriam ideais, Vivian? Assim, bom, você pode armazenar em pote de vidro, você pode colocar também em pote de plástico, de preferência com BPA free. Uhum. Aqueles papéis alumínio também seria o ideal ou potinho Não, mesmo? seria ideal o potinho mesmo que tivesse um fechamento hermético, que evitasse que entrasse ar, que aí diminuiria também a proliferação, né? Seria mais seguro para a pessoa poder fazer o consumo. Perfeito. Agora, Vivian, no caso, eu queria te perguntar com relação ao tempo, né, que a gente deve armazenar a comida. Ah, Sim. quanto tempo depois que a gente pode consumir a refeição? Até 3 dias? Até só o dia seguinte? Quanto tempo seria o ideal? Então, o ideal é no máximo 3 dias, tá? Esse é o período que você teria uma maior margem de segurança. E aí, se você visse que aquele alimento seria consumido após 3 dias, você já pode armazenar no congelador. Tá. Então, certo. Então, no caso, 3 dias só se tiver colocado na geladeira, mas Sim, se acabou ali a refeição, a ceia de Natal, de Ano Novo, de Natal já passou, no caso de Ano Novo, então a gente já deve guardar direto no congelador. Então, passou os 3 dias, se não comeu, joga fora. Não pode colocar no me- congelador depois. exato. O melhor é descartar o alimento para evitar, né, uma futura, né, intoxicação alimentar. A gente teve recentemente um caso, Vivian, relacionado a um bolo, né? Claro que as investigações estão levando mais para o lado de envenenamento, mas a princípio se falou muito no caso de alimentos vencidos. Esse caso ele Uhum. aconteceu, né, no Rio Grande do Sul também. Uma família, né, 3 pessoas da mesma família acabaram morrendo depois de comerem esse bolo. Só que no caso, não quero nem falar aqui, não cabe nem a questão do, do produto químico que foi encontrado, né, extremamente tóxico, que foi encontrado no bolo, mas sim dos produtos vencidos que a polícia encontrou. E aí eu queria emendar e perguntar sobre a validade dos produtos, né? Muita gente fica em dúvida, então vamos lá. Vai preparar a ceia de Ano Novo. Eu tenho ali em casa um produto que está para vencer. Posso usar? Ele venceu ontem, por exemplo. Posso usar hoje? A data que está na embalagem, a gente deve seguir à risca? Ou está ali, mas vale pelo menos até uns 3 dias depois? Olha, o ideal realmente é seguir à risca, tá? Todos os produtos que você for fazer uso para sua ceia, né, para sua refeição, não deixe passar, porque aquela margem que eles colocam no produto é a margem de segurança. Após essa data, já é totalmente inseguro o consumo.
Perfeito. No caso das praias, Vivian, que eu bem disse, Sim. né? Muita gente descendo para o litoral, a maioria já foi, né? Quem vai pegar aí algumas férias, uns dias de descanso, de recesso. E aí tem ambulantes na praia que vendem queijo coalho, camarão, peixe, sanduíche, enfim. O que não falta são variedades, né, para consumo. O ideal seria evitar. Como que a gente vai garantir que aquele alimento ele foi feito de forma correta, está bem armazenado ou não? A gente pode arriscar. O que seria o ideal? Bom, é bastante arriscado você consumir produtos, né, que são manipulados por esses ambulantes, até mesmo porque você não sabe com relação à higiene, se ele teve uma higiene boa para poder manipular, você não sabe se aquele produto também estava dentro da validade. Também as altas temperaturas deterioram mais o alimento, né, e que ele começa a surgir mais bactérias. Então, não é ideal, tá? O ideal é que você consuma produtos mais seguros, como picolé, não sacolé, porque você não sabe como foi feito a água que estava no sacolé. Picolés são mais indicados. Certo. No caso, Vivian, eu queria te perguntar, com relação a surto, né, que a gente até falou de Pelotas, né, viu na reportagem, como saber quando é um surto? Ou, por exemplo, na verdade, só fez mal para mim, eu comi com a minha família alguma coisa num restaurante, numa praia ou algo de algum ambulante, fez mal para mim. Toda a família deve ir buscar atendimento no pronto-socorro também, mesmo não sentindo algum sintoma, mas para examinar, ver, né, se não foi contaminado também? Então, o surto, ele sempre vai aparecer, né? Sempre ocorre, na verdade, quando duas pessoas ou mais, elas comem o mesmo alimento no mesmo local e todos os sintomas são parecidos, tá? Então, quando ocorre isso, né, é a sensação de mal-estar, dor de cabeça, febre, para aquela pessoa que está com sintoma, o ideal mesmo é fazer uma hidratação correta, né? E se persistir os sintomas, procurar atendimento médico. Perfeito, Vivian. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela participação, por tirar as nossas dúvidas, né? É sempre muito importante a gente falar disso, porque surgem realmente muitas dúvidas sobre esse, ainda mais depois desses casos que a gente tem noticiado, de pessoas morrendo, passando mal. Enfim, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e boas festas. Igualmente. Boa Muito tarde a todos. obrigada. Um abraço, boa tarde para você. E olha, eu vou mudar de câmera agora, porque outro cuidado que a gente precisa ter nessa época do ano, gente, é com a nossa pele. Nós estamos no Dezembro Laranja, que é a campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o maior tumor de maior incidência no Brasil. E olha, afeta tanto homens quanto mulheres, viu? E com o verão, a prevenção se torna ainda mais importante. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o país deve contabilizar 220.500 novos casos de câncer de pele não melanoma e 9.000 novos casos de câncer de pele melanoma a cada ano entre 2023 e 2025. Como o câncer é uma doença que não possui notificação obrigatória, não existem dados de incidência, mas sim dados de estimativas. Em termos de proporção da população, o risco estimado de câncer de pele não melanoma é uma média de 102 casos por 100 mil habitantes, sendo 102 mil em homens e 118,5 mil em mulheres. Esses dados correspondem a um risco estimado de 96,5 casos novos a cada 100 mil homens e 107 a cada 100 mil mulheres. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece diagnóstico para câncer de pele em casos de suspeita e diferentes formas de tratamento. Em relação ao diagnóstico, é possível a utilização da dermatoscopia simples ou do mapeamento dermatoscópico.
Já no que se refere ao tratamento, esse depende do tamanho, da gravidade e do estágio do tumor. Os métodos mais comuns são a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo e terapia fotodinâmica. Em 2023, foram realizados no SUS 65.400 cirurgias, 6.800 procedimentos de quimioterapia e 6.000 de radioterapia, todos relacionados ao tratamento do câncer de pele. Pois é, gente, é muito sério, né? A gente precisa realmente redobrar os cuidados nessa época do ano. A gente percebe, né? A gente tem noticiado no nosso jornalismo, as temperaturas estão cada vez mais altas, então redobrar os cuidados é muito importante. E segundo, como a gente viu na reportagem, segundo o INCA, 30% de todos os tumores malignos no país correspondem ao câncer de pele. Será que desses 185 mil casos, a doença foi causada pela exposição direta ao sol? Ou será que a genética? Vamos então tirar as nossas dúvidas com quem entende do assunto, dermatologista Cristiano Kakihara. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Nós estamos com um probleminha na conexão, infelizmente estamos sem o áudio do doutor, mas vou pedir para a nossa equipe tentar reconectar para a gente ouvir, porque realmente é muito importante para a gente entender sobre o câncer de pele. Como a gente viu, tem uma incidência muito grande aqui no Brasil. E olha, desde o Natal, as estradas e rodovias de todo o país registram vários pontos de congestionamento. No estado de São Paulo, fluxo alto de veículos é por conta do movimento típico dessa época do ano de pessoas se deslocando da região metropolitana até as praias do litoral sul. De acordo com as concessionárias, a previsão é que cerca de 4 milhões de veículos passem entre todas as estradas paulistas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia dos imigrantes, há lentidão prevista para essa época entre os quilômetros 38 e 46, do 50 ao 53 e do 68 ao 60. Isso por conta do alto fluxo de veículos nas áreas destacadas. Além disso, em pontos isolados pode haver a presença de chuvas e neblinas, que acabam prejudicando a visibilidade dos motoristas, fazendo com que a velocidade seja reduzida. Para o Réveillon, cerca de 875 mil veículos devem descer para a Baixada Santista. E aí, vai uma dica para os motoristas. A Ecovias e a CNL possuem canais de comunicação 24 horas que informam as condições de congestionamento no horário, além de boletins informativos sobre o tráfego no aplicativo X. Dessa forma, você fica mais informado e consegue evitar eventuais lentidões. Bom, e se o assunto são as estradas, para uma experiência mais gratificante e segura, é preciso conferir todos os detalhes do veículo que a gente vai usar para pegar a estrada. É fundamental fazer um planejamento adequado, tomar todos os cuidados com o carro, a van que você for utilizar ou mesmo a motocicleta. A gente vai ouvir agora algumas dicas de um especialista em mecânica. Vamos ouvi-lo. Primeira coisa e importantíssimo, documentação do carro e do motorista, do condutor. É o passo inicial para qualquer viagem. Depois, se você já fez a manutenção preventiva no seu mecânico de confiança, quer examinar freio, suspensão, correia dentada, motor, dicas para você, condutor, simples, que você mesmo pode e deve olhar. Primeiro item, externo, pneus. Calibrar os pneus e o step pela recomendação do fabricante. Lembrando que todo veículo ele tem níveis de calibração de pneu de acordo com o peso, com a carga. Então, carro leve, a pressão do pneu é mais baixa. Carro carregado, você vai viajar, porta-mala cheio, 5 ocupantes no carro, carga pesada. E claro,
pesada, a calibração dos pneus é diferente. Não se esqueça do step, hein? Muito importante. Cada carro tem a sua pressão de trabalho, então tem que olhar o manual do proprietário ou as etiquetas com marcações de pressão dos pneus, que normalmente está ou no vão de portas dianteiras ou na tampa do tanque de combustível. E agora, com o veículo em local plano, frio, pelo menos 30 minutinhos parado, abrir o capô e examinar os níveis de óleo de motor, nível de arrefecimento, nível de fluido de freio e direção hidráulica. E importante, nível de água do lavador do para-brisas e depois o estado das paletas. Esses são itens básicos que você mesmo, condutor consciente, deve fazer, deve verificar no veículo. Qualquer dúvida, veja no manual do proprietário. E o mais importante, cinto de segurança em todo mundo e boa viagem. Cinto de segurança, siga todas as recomendações e boa viagem mesmo. E olha, o trânsito na capital de São Paulo nesses dias está mais tranquilo, né? Se você daqui percebeu, e é normal. Segundo a CET, as zonas norte e oeste tiveram melhora no fluxo de veículos, mas em alguns horários, na zona sul, leste, região central, estão mais engarrafadas. E o motivo? Muitas pessoas ainda estão seguindo para os litorais de São Paulo. Para quê? Aproveitar a virada de ano. Vamos abrir tela, vamos ver. De acordo com as concessionárias, a previsão é que cerca de 4 milhões de veículos passem entre todas as estradas. A gente está com um probleminha, mas olha só, dados da Ecovias apontam lentidão e trechos de congestionamento nas rodovias, Imigrantes e também na Anchieta, gente, olha só. Na Anchieta, o motorista encontra o trânsito parado do quilômetro 27 ao 40, enquanto na Imigrantes, os veículos eles diminuem a velocidade no quilômetro 21 ao 40. A Dutra é outra rodovia com grande congestionamento, viu? Sentido Rio-São Paulo. Em São José dos Campos, a fila se estende por cerca de 2 quilômetros a partir do quilômetro 223. Além do excesso de veículos, muitas áreas também estão interditadas para obras na região de Guarulhos. Então, muita paciência, gente, para você que vai pegar a região. Para finalizar, para você que vai sentido Santa Catarina, saindo de São Paulo, a BR-101 em Santa Catarina, no sentido Florianópolis, segue muito congestionada, com fluxo intenso de veículos indo ao litoral para as festas de fim de ano. E agora sim, a gente conseguiu retomar a nossa conexão com o Cristiano Kakihara, doutor dermatologista. Doutor, agora sim, eu quero ouvir a sua voz. Boa tarde para você. Tá tudo bem? Está me escutando? Agora sim, doutor, seja muito bem-vindo, viu? A gente vai começar... Muito obrigada. Obrigado, tá. Vamos lá, doutor. Antes de eu falar sobre o trânsito, a gente viu uma reportagem falando sobre os dados, né, muito preocupantes de câncer de pele. Quando a gente fala de câncer de pele, doutor, qual que é a principal causa? É realmente a exposição ao sol ou tem a ver com a genética, cor da pele, pessoas que têm a pele mais branquinha estão mais sujeitas a ter o câncer de pele, pessoas que trabalham expostas ao sol? Explica pra gente, por favor. Tabata, na verdade, é uma soma de fatores, né? Então, a exposição solar é um fator gatilho que vai desenvolver o câncer de pele e uma pessoa que tem predisposição genética para ter o câncer. Então, hoje sabemos que aumentam essa chance de desenvolvimento de câncer de pele. E o sol vai ser esse gatilho. Então, é uma soma dos dois fatores. E quais são os tipos, doutor, de câncer de pele? Existem 3 cânceres de pele que são os mais comuns. O carcinoma basocelular, ele corresponde à maioria dos casos. Geralmente é uma lesão cor da pele, rósea, né? E que ela vai crescendo, vai ficando uma bolinha. E essa bolinha rosa, ela pode ulcerar ou não. E com o tempo, ela pode ficar castanha, pigmentada. Esse é o câncer de pele mais bonzinho entre os malignos.
O segundo tipo é o carcinoma espinocelular, que é um câncer mais perigoso, porque ele simula uma feridinha que não cicatriza. E esse câncer ele tem um risco maior de espalhar para outros órgãos, dar metástase. E por último, tem um tipo menos comum, mais raro, que é o melanoma. Esse câncer de pele, ele, embora seja mais raro, é o mais perigoso, porque é o que mais mata. Ele tem maior risco de espalhar para outros órgãos. Quais são os fatores de risco, doutor? O fator solar é aquela exposição solar imitente de veículo no qual a pessoa tem uma queimadura, vermelhinha, né, e acha que não é nada só porque ela se expõe de vez em quando a esse sol intenso. Esse que é o grande erro das pessoas, né? Então todo mundo tem que ter cuidado em imitar essa queimadura. E a segunda causa realmente é uma tendência genética. Então, por exemplo, se uma pessoa teve câncer de pele, tem um risco muito maior de ter um segundo câncer de pele. Nós estamos mais uma vez com falha na conexão. Vamos tentar reconectar, resolver esse probleminha, mas olha, de antemão eu agradeço muito o doutor Cristiano Kakihara, médico dermatologista, que se dispôs a conversar com a gente para tirar as nossas dúvidas sobre essa doença, que pode ser prevenível, né, gente? A gente sabe, principal de todos, protetor solar. E olha, agora a gente fala sobre a Bahia. Você sabia que é o destino preferido dos brasileiros que querem passar as férias e esse período de alta temporada? Isso é o que mostra um levantamento do Ministério do Turismo em Nexus, a pesquisa Inteligência de Dados. Vamos ver. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo e pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a Bahia é o destino mais procurado pelos brasileiros que desejam curtir as férias neste período de alta temporada. De acordo com este levantamento, o estado lidera o ranking e foi selecionado por 16% dos brasileiros entrevistados, ficando à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia chama a atenção por suas belas praias, saborosa culinária, também rica cultura e patrimônio arquitetônico. Salvador continua sendo o destino mais procurado pelos brasileiros. A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a Setur, estima a arrecadação de 10,3 bilhões de reais com a chegada de 6,7 milhões de turistas no estado durante este período de verão. Na última temporada, o estado recebeu 6,5 milhões de turistas que geraram aproximadamente 10 bilhões de reais em receita para o estado. Na temporada de cruzeiros, que vai até o próximo dia 23 de abril do ano que vem, estão programadas 82 atrações nos portos de Salvador e Ilhéus, além de operações que devem acontecer também em Porto Seguro, Itacaré e também em Cairu, com estimativa de receber cerca de 300 mil visitantes. Quando o assunto são os voos, o Aeroporto Internacional de Salvador, o maior do estado, pretende receber até março de 2025 mais de 18 mil pousos e decolagens que devem acontecer. A previsão é de que mais de 2,6 milhões de passageiros passem pelo terminal, caso se consolide o mesmo nível de ocupação dos voos em relação aos anos anteriores. E a você que está ainda sem destino para curtir essas férias de verão, eu te convido a vir conhecer as belezas naturais do nosso estado e também a conhecer a nossa saborosa culinária, além do nosso patrimônio histórico e cultural. Que delícia, hein? Eu gostaria de estar lá e você. E olha, se você vai viajar e tem pet, surgem algumas dúvidas, né? Levo ou não meu bichinho de estimação? Quais as medidas que devem ser tomadas antes e pesar os prós e contras dessa decisão? Vamos ver a reportagem. Viajar de férias, se divertir ao lado de pessoas amadas é muito bom. Mas o que fazer quando entre os amados há um animal de estimação? Levar um pet na viagem pode ser uma experiência incrível, a ponto de se tornar rotina para uns.
Mas quem vive essa experiência alerta. Os cuidados são necessários antes e durante a viagem, para evitar que esse sonho de ter a companhia do fiel amigo nos dias de curtição não vire um pesadelo. E mesmo quando os pets não vão ser levados, também são necessários tomar vários cuidados. As opções são inúmeras, mas é preciso ter a certeza que o pet vai ficar à vontade e os responsáveis também. Amigos de confiança, profissionais e hospedagens especializadas em animais de estimação podem ajudar. A depender do destino escolhido, levar o animal pode ser a melhor forma de garantir a segurança do pet. No caso de viagens de carro, é preciso que se organize em relação às paradas, de forma a diminuir ou evitar o estresse do animal. O ideal é encontrar locais onde eles possam sair do carro a cada 2 horas, pelo menos. Com relação às hospedagens, a dica é buscar, antecipadamente, locais que aceitam animais de estimação, os chamados pet-friendly, e tentar levar o pet antes para ver como se adapta ao ambiente. E como será que estão os preparativos no estado do Rio de Janeiro para o Réveillon, gente? O Rio espera receber milhões de turistas de diversas regiões, não só do Brasil, mas também do mundo. E quem traz todas as informações é o Anderson Nascimento. Vamos ver. Com o Réveillon se aproximando, quem pretende visitar o Rio de Janeiro para comemorar a virada do ano já começa a correr com os esquemas de turismo e hospedagem na cidade. Há 5 dias da grande festa, mais de 80% dos hotéis do município já se encontram sem vagas. Este ano, a Rio Tour espera que o público da festa em todos os palcos da cidade seja maior do que as 5 milhões de pessoas registradas no ano passado. Segundo a estimativa da empresa, destas 5 milhões, mais de 2 milhões devem se reunir em uma das maiores e mais conhecidas festas do Réveillon do planeta, a queima de fogos em Copacabana, na zona sul da cidade. Além da lotação na areia e nos arredores dos palcos, teremos lotação também no mar, já que 6 navios de cruzeiros foram autorizados pela Capitania dos Portos do Rio a ancorar em frente à praia para acompanhar o espetáculo. A previsão é de que 200 a 300 embarcações de menor porte, como barcos de esporte, turismo náutico e de transporte de passageiros, sejam inspecionadas também, para que possam ancorar próximo à praia. Além dos palcos principais em Copacabana, a Prefeitura anunciou que dezenas de estruturas estarão espalhadas pela cidade para que as centenas de milhares de pessoas que virão ao Rio para acompanhar a virada possam desfrutar desse momento. No último ano, a cidade do Rio faturou mais de 3 bilhões de reais com a movimentação de turistas no Réveillon. E com o aumento no número de pessoas visitando a cidade, a expectativa é que esta quantia seja ainda maior neste ano. E olha, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, mais de 700 mil pessoas são esperadas para o ano novo. Só que 3 cidades já anunciaram que não vão realizar a queima de fogos. Isso porque, nos últimos anos, um debate foi criado sobre o impacto do barulho para pessoas com espectro autista, acamados, idosos e também os bichinhos de estimação. A Prefeitura da Praia Grande foi a primeira a se pronunciar dizendo que não terá queima de fogos. Foi levado em conta as manifestações públicas dos moradores, em defesa de pessoas com espectro autista, animais de estimação, idosos e acamados. Outra cidade que não terá programação é Itanhaém. A Prefeitura divulgou que diversas atividades culturais e esportivas acontecerão na primeira semana de janeiro. Em compensação, o show pirotécnico não vai acontecer. Em Mongaguá, os turistas e moradores também não vão assistir à queima de fogos de artifício. Em todo o restante da Baixada Santista, o show foi confirmado. No Guarujá, a virada será recebida com 20 minutos de queima de fogos. A atração terá 2 pontos de exibição, no Mirante do Morro da Campina e na Praça 14 Bis. No litoral norte, Ilhabela promete uma grande festa, com shows gratuitos e queima de fogos em diversas praias. E agora vamos dar uma voltinha em algumas praias. Olha só, vamos abrir tela, começando por Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, 31 graus. Olha que lindo, gente. Agora abrimos tela para Salvador, Bahia, 28 graus. Que azul maravilhoso. Chegando no Sudeste, Guarujá, litoral sul de São Paulo, 28 graus, já tem algumas nuvens ali, viu? Mas dá para curtir bem a praia. E agora em Copacabana, Rio de Janeiro, termômetros marcando também
28 graus. Só que o tempo já está mais fechadinho, só que olha, a orla da praia lotada. E agora, Balneário Camboriú, no sul do país, Santa Catarina, 27 graus, bem nublado por lá. E por fim, Florianópolis, capital catarinense, o sol já está aparecendo, 28 graus. Essa imagem é da Avenida Beira-Mar, a avenida mais movimentada, mais conhecida de Floripa. E com essas imagens lindíssimas das praias, a gente encerra a edição deste sábado. Olha, muito obrigada pela sua companhia. E não esqueça, vai pegar a estrada? Não esqueça de checar o seu veículo, muita paciência e respeito no trânsito. Vai tomar sol, protetor solar, chapéu e se hidrate, viu? E não se esqueça também de tomar muito cuidado com o que você vai consumir com o armazenamento dos alimentos, viu? Cuide da sua saúde, da sua família, curta muito o seu último final de semana de 2024. Um grande abraço para você e a gente se encontra novamente ao longo da programação. Tchau, tchau.